E aí, gente, tudo bem? O negócio é o seguinte, ó, aula do dia primeiro, material que eu mandei dia 1º de abril para vocês, ontem, se não me engano. O tema é esse aqui. Cara, a gente tem que ver o seguinte, ó, todo corpo é formado por partículas. Essas partículas têm algum determinado tipo de comportamento. Às vezes elas se movimentam de forma lenta, outras vezes rápida. Tudo isso vai depender esse movimento, né, do lugar onde ele está, das condições onde esse corpo está, se tem algum agente externo agindo sobre ele, provocando algum tipo de alteração. Do contrário, está tudo suave. Mas aí, gente, a gente vai ver o seguinte, ó, todo corpo é formado por partículas. Quem estuda o comportamento dessas partículas, a calorimetria, tá? Calorimetria. É o ramo da física que estuda as manifestações de calor. E aí, antes que a gente já entre no conteúdo em si, tá no caderno de vocês o conceito de calor e o conceito de temperatura. Tá bem? Calor é a energia em trânsito. Calor é energia em trânsito. Aí falou energia. Lembrando que quando se fala em energia, normalmente, via de regra, a unidade é o joule. Depois a gente fala de temperatura. Temperatura é o grau de agitação dessas partículas que a gente estava falando que todo o corpo é formado. Tá bem? E também uma questão que não está aqui, que eu queria destacar, é o chamado equilíbrio térmico. E o que é o equilíbrio térmico? É justamente o que o próprio nome diz. Quando dois corpos que têm temperaturas diferentes se encontram, olha que romântico, eles se encontram e eles acabam fazendo uma troca de energia, uma troca de calor. Quem tem mais fornece para quem tem menos, e aí vai chegar um determinado momento que os dois vão estar em equilíbrio, com a mesma temperatura. Para isso acontecer, alguém vai transferir calor para alguém que tem menos, e assim vai até ele chegar no equilíbrio térmico. Quando eu falo em calor, temperatura, eu já vou também falar sobre caloria. Caloria é uma grandeza, tá? Que tem essa relação aqui, ó. 1 cal é igual a 4,18 joule. 1 quilocal, que é uma unidade derivada, equivale a 1.000 calorias. Cara, calorias, tá? É uma grandeza que sempre a gente tomando por água, não tomando, mas tomando como referência a água, é a condição que a gente tem para fazer com que 1 grama de água altere 1 grau Celsius a sua temperatura. 1 caloria, tá bem? Aí vem mais outros conceitos que tem no caderno de vocês. Calor sensível, calor latente. O calor sensível, o calor latente, bom, cara, quando a gente estava falando em calorimetria, calor, temperatura, dois corpos se encontram, alguém cede calor e alguém recebe calor. Tá bem? Algum corpo, algum tipo de substância. E aí acontece, quando isso acontece, por conta dessa troca de calor, tá? Existem duas situações em que o corpo só muda de temperatura e fica suave, a temperatura dele aumenta ou a temperatura baixa, tá? Ou a outra situação, ele muda de fase. E o termo mudar de fase é nada mais é do que mudar o seu estado físico. Se ele está em sólido, que é o caso do gelo, por exemplo, se aumentar a temperatura, ele vai transformar em água líquida. Né? Então aí ela troca de fase, troca de estado, que são os três estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso, tá bem? Então, ó, quando acontece uma situação onde apresenta-se o calor sensível, ele não vai mudar a fase, ele não muda o seu estado físico. Quando aparecer o calor latente, ele vai mudar de estado físico, tá? Então, na realidade, assim, quando o calor sensível está presente, ele não muda de fase, mas há uma alteração da sua temperatura. A sua temperatura vai ser alterada. Com relação ao calor latente, ele muda de fase, mas a sua temperatura permanece constante. É um conceito assim que teoricamente falando é um pouco complicado, mas na prática ali depois a gente vai ver que é bem simples e bem prático de ser utilizado.
O calor específico, cara, o calor específico, cada substância tem um calor específico, como o próprio nome diz, é específico de cada substância, tá bem? E tomando como referência a dona água, se alguém perguntar para vocês numa avaliação de Enem, alguma avaliação, alguma prova que vocês forem fazer, se não der o valor e falar em que a gente está lidando com a água, batata, 1 cal gramas Celsius. Ah, calor específico da água, 1. Calor específico da água, 1. As outras substâncias, cobre, ferro, alumínio, cada um tem um valor. Mas aí a gente vai ver no decorrer da aula quais são esses valores que tem que decorar? Não, tá? Mas a gente depois vai ter um conhecimento mais abrangente sobre isso aí. Tá bem? Essa primeira parte aqui tranquilo, calorimetria, calor, energia em trânsito, temperatura, o grau de agitação, ou mais agitado ou menos. Por exemplo, eu quero aquecer a minha mão, estou aquecendo a minha mão, mas está muito frio, vou precisar aquecer mais. Para aquecer mais, produzir calor para aumentar a minha temperatura corporal no inverno, tá bem? Aí apareceu uma unidade que é a caloria. Gente, a caloria na realidade assim, ela foi adaptada para a gente quando falar em energia. Há muito tempo atrás, o usual seria o joule. Mas aí a caloria entrou em cena e ela está sendo muito utilizada nesse sentido, tá bem? Por conta das suas relações aí. Capacidade térmica. Cara, vocês viram o seguinte, ó. Calor específico é um C pequeno. Capacidade térmica é um C grande, tá? Ela é definida da seguinte forma. Capacidade térmica de um corpo. Quantidade de calor, que é o quê? Quantidade de calor, que é o quê? Dividido pela variação. Olha aqui, gente. No caderno tá errado, tá? Então assim, ó. Delta, teta. Delta teta, variação de temperatura. No caderno está delta T. Quem puder já arruma isso aí, tá bem? Então, a capacidade térmica tem essa característica, essa expressão aqui. A sua unidade é quantidade de calor, caloria. Variação da temperatura, graus Celsius. Tá bem? Até aí tudo bem. Tudo isso para resultar nessa menina aqui, ó. Uma fórmula que muita gente chama de Q-macete. Até agora não sei porquê, mas é isso aí. Q-macete, que é a quantidade de calor que um corpo cede ou recebe, tá? E ela está diretamente relacionada a essas grandezas aqui, a massa do corpo, o Czinho, capacidade não, calor específico e a variação da temperatura, ó, θ, tá bem? Essa equação é a equação fundamental da calorimetria que todo mundo chama. O que vai variar aqui, ó? A quantidade de calor maior do que zero e a quantidade